Check-up no rádio. Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Antes de mais nada, desejar aqui os nossos sentimentos pela morte aí do seu pai, seu Zé Belísio. Família com certeza aí ainda consternada, se recuperando dessa dor terrível. Mas é vida que segue, né, doutor Belísio? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os internautas, a todos os ouvintes. Uma satisfação mais uma vez aqui participar. Hoje é bem verdade que não vai ser fácil, mas vamos tentar aqui. Todos sabem que perdi meu pai, né? Zé Belísio ali da bodega. Há 2 semanas a gente teve essa perda. Muita gente ainda não sabe o que foi que aconteceu. E papai tinha uma doença de Parkinson, né? Em fase avançada, ele já era quase que acamado, andava com muita dificuldade. Há 10 anos ele fraturou um fêmur e ficou muito limitado. E além disso ele tinha um pulmão com enfisema. Ele foi tabagista há muito tempo e o enfisema limita muito a respiração. Então ele, pelo Parkinson, ele se engasgava muito, tinha muita pneumonia de repetição. E ele tinha acabado de se recuperar de uma pneumonia. Na quarta-feira estava bem demais, na quinta-feira ele estava bem demais e engasgou, foi tomar um comprimido, se engasgou e nesse engasgo, mesmo os cuidadores em casa, as cuidadoras e meu irmão, e 2 minutos eu cheguei, onde eu trabalho, quase em frente à minha casa, mas aí o pulmão fechou e ele não conseguiu mais respirar, faltou e aí teve uma parada cardíaca, descansou, né? Meu pai... Só tenho que agradecer a ele, pelo homem simples que foi, pelo homem honesto, e agradecer, Marcos, aqui, aproveitar para agradecer a todas as pessoas que sempre ajudaram a cuidar do meu pai, né? Os cuidadores, agradecer a todos os serviços de saúde que nessa longa jornada de doença crônica nos ajudou, agradecer a minha família, agradecer a todo mundo, sabe? Papai, graças a Deus, nunca teve dificuldade, desde arrumar uma pessoa que viesse fazer um soro, a um oxigênio, a tudo, a gente não teve dificuldade. Agradecer a todo mundo, se eu for agradecer nominalmente, talvez eu esqueça. Então, registrar o motivo, muita gente ficou perguntando e descrever mais ou menos como é que foi. E em seu nome aqui, estender a toda a família os nossos sentimentos, né, pela morte do seu querido pai, né? A gente sabia, inclusive, do carinho que você, todos os seus irmãos, sobrinhos tinham aí pelo seu Zé Belísio, né? O nosso tema de hoje, anemia e outras doenças no sangue dos idosos. É uma alusão, inclusive, ao Junho Vermelho e do Belísio aí. Bem, os idosos, eles têm, Marcos, uma característica de envelhecimento em geral, e esse envelhecimento ele também passa pela produção das células sanguíneas. As células do sangue, o sangue, tem 3 componentes básicos, né? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E essa produção, que é feita basicamente na medula óssea, ela com o envelhecimento, ela pode sofrer algumas alterações. Essas alterações, elas não são sinônimos de que o paciente mais velho ele vai ter anemia. Não. A anemia, ela o valor que é considerado anemia é o mesmo para adulto e para idoso. Entretanto, essas alterações do envelhecimento, elas podem favorecer alguns determinados tipos de anemia mais específicos, pode favorecer algumas outras doenças do sangue mais específicas, e até mesmo a doenças mais graves, como por exemplo as leucemias. Tem um tipo de leucemia que ela é mais característica no idoso. Agora, de longe, a doença hematológica, a doença sanguínea mais comum, né, no paciente idoso é a anemia. E a anemia no paciente idoso, ela é um pouco diferente de outras faixas etárias. Por exemplo, na criança, a gente se preocupa muito em suplementar ferro, porque na maioria das vezes a anemia da criança ela é por carência na alimentação, carência nutricional. Paciente idoso, a gente, muito mais do que pensar em suplementar ferro, a gente tem que descobrir a causa. A gente tem que ir atrás. Anemia em idoso, 30% delas é por causa de doenças, seja ela um câncer não só no sangue. Os cânceres, eles costumam se manifestar também com anemia, ou seja,
Uma anemia ela pode dar indício de um câncer, por exemplo, no intestino, no estômago, de um câncer no pulmão, em qualquer que seja o órgão. Então, na criança, a anemia, a gente não pensa nesse sentido. No idoso, obrigatoriamente, você tem que pesquisar a causa. Pode ser por um sangramento como uma hemorroida, pode ser por uma doença crônica, por exemplo, como uma doença renal, o rim. Quando ele vai entrando em falência, ele tende a fazer anemia. Então, a anemia no idoso, ela sim, também acontece por falta, 30% delas é carencial, é ferropriva, é por falta de ferro. Seja porque está perdendo muito, e é muito mais porque está perdendo do que mesmo porque não está ingerindo a quantidade adequada. 30% são por doenças crônicas, isso não é comum em outras faixas etárias. É por doença autoimune, por exemplo, artrite reumatoide, é por doença autoimune, como por exemplo o hipotireoidismo, ele causa anemia, não é uma anemia por falta de ferro, é uma anemia por causa da doença. Como eu falei anteriormente, a doença renal crônica, a insuficiência renal, ela causa anemia. E os outros 30% a gente considera de anemia idiopática, aquela anemia que a gente não consegue achar uma causa, o paciente idoso simplesmente tem. Se sabe hoje que esses 30% considerada anemia idiopática, essa anemia sem causa aparente, acredita-se não, a gente já tem literatura que demonstra que quase metade delas é por um tipo de doença chamada síndrome mielodisplásica, que cursa naturalmente com anemia e outra linhagem sanguínea baixa. Por exemplo, tem a anemia baixa e tem o leucócito baixo, ou geralmente anemia... Tem uma anemia, né, as hemácias baixas e as plaquetas baixas. Então, a anemia do idoso, a mensagem é buscar a causa. Muitas vezes um sangramento está apontando para um câncer de intestino. Muitas vezes uma anemia ela está... Mas muitas vezes é por um paciente desnutrido que a gente suplementa ferro. E não adianta suplementar sem você saber o que é que está acontecendo. Se você me perguntar... beleza, e assim, você pode suspeitar de uma anemia na criança, a gente, ou no adulto jovem, a anemia tem características quando ela está numa fase avançada, assim, média avançada do paciente. Quem não tem sangue, sangue é vida, né? Quem não tem sangue, ele tem fraqueza, ele tem cansaço, muitas vezes falta de ar, fica pálido, né? Fica branco. Então, são características que alguém tem uma anemia. Geralmente se percebe isso quando os níveis de sangue estão muito baixos. Poucas vezes a gente consegue detectar, a família detectar. No exame físico, não, a gente consegue sim detectar esses sintomas. E esses sintomas muitas vezes se confundem com outros. Né? Uma fraqueza num paciente idoso, ninguém vai pensar simplesmente que é uma anemia. Fraqueza no paciente idoso, a gente fez um programa há um tempo atrás só sobre fraqueza, pode ser por inúmeras causas. Pode ser desde uma depressão, passando por uma fraqueza de uma Covid longa, o paciente teve Covid, ele fica fraco, pode ser porque ele está perdendo massa muscular, pode ser por inúmeros fatores. Então ninguém vai suspeitar de que é só da anemia. A palidez, o paciente idoso, muitas vezes ele tem uma pele um pouquinho alterada. Os pigmentos da pele, as mucosas, elas podem confundir um pouco e o paciente não ser necessariamente assim, visto pela família como um paciente que está com a palidez maior. Mas são sintomas praticamente iguais aos dos adultos jovens. O que diferencia é que quando o paciente tem uma anemia, paciente idoso tem uma anemia e paciente idoso que tem doença crônica, essa anemia geralmente descompensa as doenças crônicas. Por exemplo, ele tem uma doença cardíaca, ele vai exacerbar aquela doença, ele vai descompensar, ele vai ficar cansado porque está com anemia. Ele tem uma anemia, ele vai descompensar a doença renal dele. Então, no idoso, a anemia, a gente também pensa nesse sentido de ter que abordá-la para que ela não descompense doenças outras que ele já tem e que venham controladas. É um tema
que nesse período vale a pena falar, porque não é infrequente a gente ter que tá precisando transfundir pacientes, não seja só em ambiente hospitalar, mas pacientes que a gente detecta no consultório, manda fazer uma transfusão e aí a gente investiga, e os pacientes idosos nesse período, os pacientes idosos vale a pena reforçar que esse período é o vermelho, né, do junho vermelho, também é o vermelho, é o junho laranja, que faz alusão às leucemias, de que eles também podem estar acometidos por doenças sanguíneas. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos lá, bom dia. Ô Belizo, bom dia. Eu gostaria de saber, doutor Belizo, meu pai, ele parou de andar. Agora ele pede muitos filhos para andar, a gente bota ele no andar já um pouquinho. Agora, se ele der qualquer passozinho, começa a tossir, se engasga, fica muito cansadinho, tem que a gente colocar no oxigênio. O que é que a senhora me aconselha? A levar ele no médico novamente, que ele já passou muito tempo no hospital regional. O médico passou um remédio, ele está tomando, mas continua em cima de uma cama hoje. Cadeira de roda. A gente saber se existe algum remédio. E doutor Belizo? Olha, o remédio aí, ele é reabilitação. É uma equipe multiprofissional, fisioterapeuta, nutricionista, médico, fonoaudiólogo, está se engasgando, né? E essa reabilitação, ela tem um determinado período que ela acontece. Não é um remédio que vai resolver, não. O remédio, sim, muitas vezes a gente trata para abrir melhor essa respiração, faz um medicamento para reabilitar uma doença ou outra, mas paciente que sai, eu até já falei isso em outros programas, essa transição hospitalar, que inclusive foi o tema da minha dissertação de mestrado, ela tem que ser muito bem feita, sob o risco do paciente ter que reinternar, sob o risco do paciente não voltar mais ao que ele era antes. Então, é reabilitação. Acredito que aqui em Caicó tem um centro de reabilitação. Se não, o caminho estratégia de saúde da família, e aí eles montarem o NASF, eu não sei se ainda esse programa existe, para que esse paciente precisa ser abordado com vários outros profissionais, não só a medicina. Lógico, tem que ter um médico gerenciando esse cuidado, muitas vezes tendo que intervir com medicações em algum momento, mas não é só o oxigênio. E paciência, se for um idoso frágil, ele demora mais a se reabilitar. Tem que otimizar essa alimentação dele, planejar e ir progredindo devagarzinho nesses movimentos, nessas atividades com a fisioterapia, ter a psicologia ali de lado para trabalhar a família e também o próprio paciente, a fono para tratar essa questão do engasgo, da disfagia, ele poder se alimentar bem, e a medicina gerenciando as multimorbidades. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Bom dia, Marcos Danta, bom dia, doutor Belizo. Aqui é Josirene de São João do Sabugi. Doutor Belizo, eu queria saber o que está acontecendo, que eu tô ficando muito esquecido. Eu tenho 57 anos, às vezes eu saio para fazer uma coisa na cozinha e quando chego lá não lembro mais o que eu ia fazer. Às vezes eu tô conversando com a pessoa, vou dizer uma coisa assim, esqueço, passo um branco e eu demoro a lembrar o que era. Eu gostaria de saber se é o que? Muita preocupação, muito serviço, o que é? E é o que, afinal? Muito bem, esquecimento, ela já meio que... Sir William Owsley, ele sempre dizia, deixa o paciente falar, que quem vai lhe dar o diagnóstico é o próprio paciente. Se você não deixa o paciente conversar, dizer o que ele sente, você não vai conseguir, se você ficar interferindo no que ele vai dizer. Então ela falou, e no final ele disse, será que é muita preocupação? Será que é muita sobrecarga? Muito provavelmente sim. Nessa faixa etária, as demências, e aí a demência de Alzheimer, que é a mais comum, é muito raro. A demência precoce, outro dia a gente também fez uma abordagem sobre isso, ela é raríssima, acontece, mas jamais iria permitir que ela ligasse para o rádio, dissesse nessa concatenação de ideias. Mas a gente já tem, literatura, já tem robustez de que as pessoas que esquecem e têm muita preocupação com o esquecimento, elas tendem a ter um risco maior de demência no futuro.
Nessa faixa etária, Marcos, alguns fatores estão envolvidos. Essa transição menopausal deixa a pessoa mais vulnerável. Ela falou que muita preocupação. Preocupação, eu sempre digo, ela é um sentimento, ela é um sintoma de um transtorno de ansiedade, de um provável transtorno de ansiedade. E os transtornos de ansiedade, eles atuam diretamente na memória, na atenção e na concentração. A preocupação não deixa você se concentrar. Você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, seu pensamento salta e você não consegue se concentrar ali e você finda esquecendo. Então, nessa faixa etária, como é mais raro demência, a gente pensa menos, mas acende o alerta, até porque o estresse, a ansiedade são fatores que, se não controlados, eles são fatores que fazem o paciente evoluir para uma demência, mas provavelmente, de longe, a principal causa de esquecimento em pessoas que não têm demência. São os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos ou depressivos e ansiosos, associado muitas vezes ao período de transição menopausal que deixa ela mais vulnerável, e muitas vezes os pacientes estão tomando medicamentos que dão esse clássico esquecimento do que vai dizer, do que vai fazer, muitas vezes causado por uso de medicamentos da classe dos benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, alprazolam, lorazepam. Esses medicamentos eles são até usados para tratar ansiedade, mas eles dão essa falhazinha no que você vai dizer. Lapsos, apagões na memória, por exemplo. Às vezes é normal alguém, não é que é normal, às vezes acontece alguém esquecer o nome de uma pessoa muito conhecida, do seu convívio ali praticamente todos os dias. Mas às vezes acontece você apagar, literalmente, né? Também associada essa questão do uso de medicamento. Essa pessoa, por exemplo, ela pode ter no futuro Alzheimer, ou como disse o nosso ouvinte, do dia a dia, do estresse da vida. A gente poderia elencar algumas causas de esquecimento que favorecem você esquecer. Noite de sono. Dormiu bem, você tende a estar tranquilo e a se concentrar e não lembrar, e lembrar bem. Então, bom sono. Atividade física. Você tem uma vida ativa, de atividade física, não ser sedentário, você produz substâncias que favorecem você lembrar melhor e protege seu cérebro de uma demência no futuro. Medicações que podem causar esquecimento, você tem que evitar. Não é que você está tomando, você vai parar. Não. Você vai. Isso aqui é mais uma orientação para os profissionais. De evitar iniciar benzodiazepínicos, ou o paciente que faz uso, ele voltar ao médico e dizer realmente se está esquecendo ou não com aquela medicação. Os idosos eles são mais suscetíveis a esse tipo de coisa. Então, dormir bem, atividade física, faz bem para a memória. E uma coisa que controlar o estresse, se você reconhecer que você é uma pessoa mais nervosa, mais ansiosa do que outras e tem dificuldade de se concentrar, isso faz com que você busque ajuda e trate, né? Além disso, Marcos Dantas, a gente orienta sempre as pessoas a terem atividades de estimulação mental diversas, né? Você aprender coisas novas é uma forma de você malhar a sua memória, né? De você exercitar a sua memória. A gente se preocupa muito em fazer atividade física do corpo, esquece que a saúde também é mental. Então, aprender um idioma novo, você aprender uma receita nova, você aprender a tocar um instrumento, você aprender um caminho novo para onde você costumeiramente vai. O melhor remédio para a memória nesses casos é você utilizar a própria memória, você exercitar a memória. Eu vou exercitar a minha memória aqui, então eu vou aprender algumas coisas novas, sair dessa zona de conforto e começar, porque muita gente está acomodada ali 50, 60 anos, eu já não tenho mais perspectiva, e isso é um fator. Você não ter propósito é você envelhecer com má qualidade, você não ter propósito é também uma fonte de esquecimento. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Marcos Janta, pergunta aí é doutor Belísio. Mãe tem 85 anos, ela tem osteoporose e ela está sentindo muitas dores no joelho. Se tem alguma coisa caseira para passar no joelho para diminuir essas dores? E doutor Belísio? A osteoporose classicamente não dá dor em joelho, né? A osteoporose é o poroso, de oco. É o osso oco com risco de quebrar. Quando a osteoporose vem dar dor,
O osso com osteoporose, quando ele vem causar dor, é porque ele já trincou. Microfraturas na coluna ou mesmo uma fratura de fêmur, crânio. Então, o nome, como parece muito com osteoartrose, as pessoas confundem muito e a gente já releva. No joelho, muito provavelmente é artrose, é o desgaste da articulação. Desgaste da cartilagem que vai fazendo com que o osso fique mais próximo do outro, isso vai gerando inflamação ali local, vai alterando a estrutura do joelho e vai causando dor. O remédio para isso não é só uma pomada. Lógico, esses cremes que as pessoas passam no joelho, alguns cremes até anti-inflamatórios, cremes à base de outras substâncias, eles dão ali uma aliviada. Mas a gente tem que tentar tratar a causa, tem que fazer fisioterapia para restabelecer a estabilidade daquela articulação, até mesmo para tirar a dor. Muitas vezes tem que tomar remédio, é uma dor crônica, então tem que tomar remédio, muito provavelmente por uso contínuo, e ver a possibilidade, se tem ainda viabilidade de fazer ou uma infiltração. O pessoal da cirurgia de joelho faz muito, a gente tem efeitos bem interessantes. Mandar até um abraço aí para a doutor Antes, que esses dias fez uma infiltração em mamãe e ela está muito bem, graças a Deus, no joelho. Então tem a opção da infiltração, isso tem que ser avaliado pelo pessoal, mas não é simples só uma pomada. É a pomada, mais a fisioterapia, mais algum medicamento, ver a possibilidade se dá para fazer uma infiltração ou não, ou mesmo propor uma cirurgia. Daqui para lá, vá dando compressa fria, vá passando esse cremezinho e marque a consulta. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Conversamos com o médico geriatra Dr. Belísio Neto aqui no nosso quadro Check-up no Rádio, que volta na